meu povo. Estou muito feliz hoje. Ontem meu time ganhou de 3-1 do Corinthians. Eu tô alegre. Não, eu tô alegre porque o meu Jesus reina e o meu Senhor Todo-Poderoso é o único e verdadeiro Deus. Mas hoje na mesa com o pastor eu tenho a grata satisfação de ter aqui o Davison, meu pastor Davison. Como é que você está, queridão? Mais feliz ainda, porque meu time ganhou e o seu ganhou também. Então estamos felizes. Muito bom, muito feliz estar aqui novamente para poder aprender, para poder conhecer, para poder crescer em, em Deus, principalmente em Deus. Meu pastor Marcos, da Igreja Evangélica Livre. Como é que você está, meu querido? Muito obrigado por estar de volta aqui, viu? Obrigado, sinto-me honrado, estou bem, graças a Deus, feliz também, tanto quanto vocês, e entendendo que a gente está aqui para contribuir, também para aprendermos juntos e sermos assim edificados. Meu Jefferson, meu presbítero querido, como é que você está, meu amado? Meu pai, bom dia, pastores. Me sinto honrado por poder estar sentado nessa mesa com grandes homens de Deus. De trás dos bastidores, vamos sentar aqui para bater um papo, um assunto muito pertinente dos dias atuais. Vamos aí, vamos conversar, vamos falar um pouquinho. E você em casa também, seja muito bem-vindo na mesa com o pastor. Hoje nós queremos tratar de um assunto muito, muito forte para mim, né, que sou da geração dos anos 80, 90 até agora, como pastor. E eu fico assim me perguntando o que mudou na igreja. O que mudou o formato da igreja? O porquê mudou o formato da igreja? Eu sou do tempo que o povo de Deus gostava de estar na igreja para orar, dobrar o seu joelho, chorar na presença de Deus. Eu sou do tempo que o culto era para adoração e a palavra era para enaltecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, pastores simples, pregando, abrindo a sua Bíblia e falando profundamente aquilo que vinha do alto. E pastores consagrados, andei com muitos deles, também transmitindo palavra forte. Era a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que aviva o nosso coração e garante a salvação. Salvação é um tema que eu quero trazer daqui a pouco, porque se nós não vivermos a salvação, quando eu digo viver a salvação, é viver a palavra de Deus. Viver Deus. Eu sempre ensino que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. Onde cai 1.000 ao nosso lado, 10.000 do outro lado, e nós não somos atingidos. Mas eu quero, nesse primeiro bloco, falar da igreja na velocidade digital. A igreja na velocidade digital. E a minha pergunta para os pastores é: como vocês enxergam essa pressa de geração digital? Pastor Davison, por favor. Bom, pastor, somos de uma geração onde não existia celulares, onde não existia computadores, onde poucos tinham telefone em casa e poucos tinham uma televisão colorida. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente diferente. Uma transformação, uma avalanche de tecnologia, de mudanças que é assustador.
E é assustador porque o cérebro humano, a humanidade, por ser tão rápido essa avalanche de informações e tecnologia, eu acho que o ser humano ainda não se adaptou. Uhum. Ele não se adaptou, adequou a todo aquele avalanche, e não sei se ele vai se adequar daqui para frente. Quando o senhor fala que não se Adaptou. adequou, Adaptou. se adaptou, o senhor está dizendo o quê? Fiz uma pesquisa. Olha o que me fala aqui a pesquisa sobre a questão de informação. Sobre informações. O ser humano, isso é uma pesquisa de uma universidade de San Diego, nos Estados Unidos, diz que em 2008 nós recebíamos por dia 100.000 palavras. Era mais ou menos uma quantidade de 34 gigabytes de informações por dia. Isso em 2008. Hoje, dobrou. Uau. A informação. Sim. O que nós recebemos hoje de manhã, nós estamos perto já das 10h30 da manhã, o que a gente já recebeu pelo celular, pela comunicação, por tudo isso, o que só hoje recebemos, até agora, é que um ser humano no século XV recebia durante toda a sua vida de informação. Uma velocidade muito grande. Extremamente grande. Então, isso é assustador. O cérebro não se adequa. A pesquisa dizia que há uma sobrecarga cognitiva, falando terapeuticamente, Sim. tá? Onde o cérebro hoje não consegue processar Está sendo bombardeado. tudo o que ele recebe. Ele não consegue processar. Aí que acontece? Se produz uma ansiedade informacional. O que significa isso? Que a gente temos a sensação que a gente está sempre atrasado na informação. Aquela sensação de que sempre estamos atrás, que ainda falta algo. E o que acontece com isso? Perdemos o foco. Afeta a nossa memória, porque é muita informação. O senhor é terapeuta, eu sou terapeuta. As pessoas perdem o foco, a memória não capta, tudo que ele recebe ele não consegue processar, né? E pior ainda, e isso é que é o mais grave, perde o discernimento. O que significa isso? A gente pega a informação, mas a gente o sábio, a sabedoria, ela não é produzida. Porque a sabedoria é produzida pela informação. Mas como é tanta informação, a gente fica sobrecarregado, esgotado. É por isso que temos ansiedade, estresse, depressão, angústia, porque a gente não consegue processar tudo isso. Marcos, a mesma pergunta para você, tá? Como você enxerga essa pressa na geração digital? Recentemente eu li um livro chamado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, professor Clóvis Barros Filho. O último capítulo é muito interessante. Ele fala sobre a vida intensa. E ele não apresenta a vida intensa como a vida que vale a pena ser vivida. Ele simplesmente constata que hoje nós vivemos nesta vibe, nessa ideia de uma vida intensa, não necessariamente como uma crença que nós adotamos, mas que nos é imposta. E nos é imposta exatamente porque existe um excesso bem excessivo, assim, usando o pleonasmo aqui, de informações e possibilidades. De maneira que a gente nunca está satisfeito de estar fazendo ou com as informações que nós temos, porque as informações vêm aos borbotões, né? E a gente não consegue nem processá-las e tampouco abarcar todas ou tê-las. Por isso nós nos sentimos como que não totalmente informados, apesar de ter tanta informação. E o que se pensa é exatamente como se nós olhássemos assim, alguém que ingere e não digere, porque não há tempo. Então, nós temos uma geração extremamente informada, até demais, e o excesso de informação acaba se tornando uma desinformação, porque há choques e as pessoas nem sempre estão certas de que as informações são coerentes, são confiáveis. Sim. E elas não conseguem digerir, consequentemente, o conhecimento não vira sabedoria, não vira vivência. Uau! O conhecimento não vira sabedoria. Exatamente.
E se pensando no aspecto religioso, mais ainda. Porque a pessoa vai beber de tantas fontes que ela já não sabe mais exatamente distinguir a diferença entre uma e outra. E aí entra naquilo que Jeremias falou, né? Israel buscou fontes rotas, esqueceu-se da fonte de vida, que é o próprio Deus. E assim o evangelho vai se misturando com tantas outras pregações como a gente vê na internet, que é uma coisa absurda e pode levar a pessoa para caminhos que a gente não imagina. Perfeito. Clóvis de Barros fala sobre potência de vida. Sim. Potência de vida no sentido de se achar, se achar, se encontrar. O mundo hoje não se encontra, ele está perdido, está desorientado. Né? Clóvis de Barros tem essa palestra sobre a questão, e ele fala sobre potência e se achar. Hoje o ser humano não se acha, não se encontra, ele não sabe para onde vai, não sabe onde ele está, não sabe nem quem ele é. Jefferson, você que trabalha com o digital, como é que você vê isso? Bom, meu pastor, eu peguei esse intervalo que o pastor Davison falou do universo cristão antigo e do contemporâneo. Eu nasci de berço, eu peguei quando não existia o celular, quando a gente aderiu ao aparelho de celular, quando aderiu o computador e ao universo digital. Inclusive hoje eu trabalho com o universo digital. E assim, eu pude experimentar essas duas classes de pessoas. E realmente, hoje a busca desenfreada, eu falo, uma busca desenfreada de querer ser conhecido, de ter uma vida pública no tocante ao digital é tão grande por conta de status, de poder de likes, curtidas, é tão grande que essa busca por conhecimento, por sair na frente, gera esses gatilhos, esses pontos que os pastores acabaram de citar na mesa. E isso tem usado o parâmetro igreja. Eu vou falar porque eu sou nascido na igreja, os jovens vê a oportunidade como nicho. Eu vou falar nesse tocante. Eu vou usar a palavra porque eu gosto, nasci, eu vou utilizar aquilo que eu amo fazer para me autopromover, para poder crescer nas redes sociais, mas sem base, sem sabedoria, sem um estudo teológico, sem uma experiência, sem uma vivência, e acha que ele tem cunho teológico, conhecimento, experiência para poder ensinar nas redes sociais. Nós vamos falar sobre isso daqui E a aí pouco. gera todo esse universo também. Então, várias vertentes que hoje a geração digital está impactando. Não somente nesse tocante à mudança ou à informação, mas as pessoas ela observa o que o outro faz, deu certo, quer recriar. E nisso o irmão fez, eu quero ser igual porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser público, eu quero ter 5.000 seguidores, eu quero ter 40.000 seguidores, eu quero ter um canal do YouTube e monetizar. E então, é isso, pastor. Há pouco tempo atrás, não existia o celular, computadores, existia, mas eram poucos que podiam usar, né? Mas hoje todo mundo tem um celular em suas mãos. E a gente percebe, né, o mundo inteiro está conectado o tempo todo, olhando para a tela. E nós temos uma geração, né, que os pais têm tratado como TDAH, né, uma geração doente, por causa dessa velocidade. Família não se conversam mais.
fica o tempo todo na mesa com o celular do seu lado, comendo com o celular do lado. Pessoas não se comunicam mais. Se você entrar, nós não andamos de trem, né, nem de metrô, mas se você entrar no metrô, todo mundo olhando para a tela do seu celular. Se você faz uma viagem, né, como vocês já fizeram muitas, né, de avião, é impressionante. Todo mundo olhando para o seu tablet ou seu computador, dentro do avião, trabalhando. Não se conversa mais. Não se conversa mais. Eu fiz uma viagem recentemente, estava voltando de Goiânia, e quando sentei, minha esposa, eu fiquei do lado da janelinha, e minha esposa no meio, depois, de repente, sentou um rapaz do lado. E ele sentou logo, ele pegou a sua tela e começou a olhar, e eu via que a sua mão tremia, e ele então disse da seguinte forma: se eu der algum chilique aqui, por favor, me ajudem, porque eu tenho pavor, eu estou aqui com isso aqui no ouvido o tempo todo, e eu tenho pavor. Se eu der algum problema, me ajude, por favor. E naquele momento eu pedi para minha esposa sentar lá da janelinha, e eu sentei no meio, e eu pude perceber a ansiedade que aquele rapaz tinha, uma ansiedade extrema. E eu fui conversando com ele. Eu perguntei: Davi, o nome dele era Davi. Davi, qual é o seu problema? E ele disse: eu tenho um pânico terrível, eu sou ansioso ao extremo. A geração da ansiedade, a geração que vive o pânico. E eu então comecei a conversar, trouxe a cabeça dele aqui no meu peito, como o pai que nós somos pastores. E eu coloquei assim a cabeça dele aqui, ele foi tremendo, foi se encolhendo. Ele disse: eu tenho medo quando o avião sobe. E ele vai... Eu virei e falei: não, Davi, vamos conversando. E eu fui fazendo uma terapia com ele. Conversei com ele durante 55 minutos, o tempo de vir de Goiânia a Campinas. E quando eu estava conversando com ele, uma das meninas que trabalha a bordo, ela veio e falou: tem mais um lá na frente, o senhor pode ajudar? E eu disse: essa é a geração ansiosa, é a geração que perdeu o rumo. A minha pergunta agora para a geração evangélica, tá? Quando o avião estava aterrissando, eu falei no ouvido do Davi: Davi, está chegando, acabou. Ele falou: já pousamos? Eu falei: já pousamos. Depois eu me comunico com ele até hoje. Ele é um advogado aqui de Sorocaba, e ele fala para mim: nunca mais eu tive medo de voar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. A internet aproximou as pessoas de Deus ou tornou o evangelho mais raso? Eu acho que parte da questão da comunicação. Eu acho que as pessoas hoje se comunicam mais, mas é uma comunicação sem toque. Não é uma comunicação pessoal, com toque. Outro dia eu estava com minha esposa no shopping, na praça de alimentação, tinha 6 adolescentes numa mesa ao redor, os 6 com o celular na mão. Eu olhei para minha esposa e falei assim: presta atenção nesses 6 lá. De repente, os 6 começaram a dar risada e um falou para o outro: boa, boa, gostei, gostei. Eles estavam sentados ao redor da mesa, mas eles estavam se comunicando pelo aparelho. É absurdo. Ou seja, é uma comunicação, mas não é uma comunicação pessoal, vamos dizer assim. O que traz insegurança, o que traz falta de companhia, o que traz falta de apoio, de relacionamento. Se é com o ser humano que está ao meu lado, eu não faço mais isso, imagina agora a questão de Deus. Não consigo. Porque se Deus, eu não consigo enxergar. Se eu vejo a pessoa que está ao meu lado, mas eu não me comunico fisicamente,
né? Imagina com aquele que eu tenho que comunicar-me através da fé. Aí, menos ainda. Então, as pessoas hoje são mais crentes, porque estão buscando mais de Deus, mas, ao mesmo tempo, eles estão mais sem ouvir Deus. Eu queria realmente fazer essa pergunta, então. Você acha mesmo que as pessoas estão mais crentes, ou estão ouvindo e não vivendo? Exatamente. Quando eu falo mais crente, eu faço assim, ó, entre aspas, né? Entre aspas. Porque há muita comunicação, há muita informação, né? Mas não há vivência, não há comunhão. Eu queria falar, hoje o que está faltando é silêncio. Hoje o que está faltando é reflexão. As pessoas não estão em silêncio para refletir, para digerir aquilo que já ouviram. Hoje está faltando o momento de reflexão. A pessoa sai do culto, ouve uma mensagem, ele não tem tempo para digerir, para refletir aquilo que ele ouviu naquele momento. Ele chega em casa e vai ouvir outra mensagem. Ele chega em casa e vai receber mais outra mensagem evangélica, cristã, mas com outra temática. Então não dá tempo para digerir. O senhor outro dia contou a experiência de que, e isso todos nós somos pastores sabemos, a gente prega domingo, ao seguinte dia as ovelhas nem lembram. Ele fala assim, foi bom. O sentimento diz que foi bom. Você lembra do sentimento, você lembra daquele prazer que você teve. Mas como você não refletiu, você não digeriu a palavra, ela se perdeu. É aquela coisa. Eu comi um porco no rolete sábado. Foi bom. Mas acabou, fechou. Ficou só o gosto. Mas sabe por que eu faço essa pergunta, inclusive para pastores? Como é que foi a mensagem que eu preguei ontem? Olha, foi bom. Aí, o que eu preguei? Não lembro. Exatamente. A mente está cansada. A mente do povo está muito cansada. É muita informação e a informação vem rápida. Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto e a pergunta que eu fiz. A internet, Marcos, tem aproximado, olha bem, aproximou as pessoas de Deus ou tornou o evangelho mais raso? Essa realidade digital, né, que a gente está vivendo é uma realidade irreversível. É como tentar segurar um trem, né, que está numa descida e sem freio. Então, lutar contra, a meu ver, é uma tolice. A gente não vai, evidentemente, conseguir segurar isso. No entanto, nós precisamos entender a natureza da coisa. A realidade digital, toda essa tecnologia, ela tem que ser encarada como de fato é, ferramenta. Uhum. E a gente nunca faz uma ferramenta para ser finalidade. A ferramenta sempre é um meio. Então, se eu tenho uma enxada e, digamos, eu tenho uma lima, a enxada e a lima não pode ser finalidade. A lima pode ter a finalidade de afiar a enxada é uma finalidade de eu carpir um terreno, de eu limpar o meu quintal. Agora, a finalidade é o meu quintal, deixá-lo bem. E quando a gente pensar assim em vida, pensando em vida, se a finalidade é viver à altura do que Deus tem para nós, a internet bem pode ser um instrumento. E como instrumento, ela de fato é poderosa, porque ela bem pode ser usada para a nossa edificação. Eu posso, por exemplo, conectar no YouTube, ouvir uma boa mensagem, por que não? E aquilo pode me abençoar. Eu posso ouvir uma boa música, eu posso ter um momento devocional, inclusive, eu posso ter muitos benefícios disso. Agora, esses benefícios são meios. A finalidade está além da própria internet, além da realidade digital. E a realidade digital, ela acaba se tornando paradoxal, porque às vezes ela aproxima distantes e afasta os próximos. Como foi dito aqui, né? Por exemplo, eu posso ter um contato com um amigo meu em Tubarão,
mandar uma mensagem para ele, dizer: Carlos, como está? Tudo bem? Fiquei sabendo que a sua esposa ficou internada. O que aconteceu? Ele diz: olha, Marcos, aconteceu isso e isso, estou orando por ela. Me aproximou dele, daqui a Tubarão. Maravilhoso isso. Agora, ao mesmo tempo que eu estou ali conectando e falando com o Carlos, se eu não cuidar, eu me distancio de quem está do meu lado. Porque agora eu estou lá em Tubarão, vamos assim dizer, digitalmente, e quando se pensa em Deus, esse assunto ganha outra dimensão, porque eu posso, de fato, me aproximar de Deus, e a internet pode ser útil também, com toda certeza, nesse sentido, né? Me edifica ouvir uma boa canção, um momento de adoração. Ontem mesmo eu ouvia uma adoração de um grupo americano e me emocionei ao ver, não exatamente o que eles estavam cantando, mas como estavam cantando. Aquilo mexeu comigo, era como se Deus estivesse dizendo assim: eu quero de você essa expressão aqui, ó, essa alegria, esse maravilhamento que eles estão tendo. Então aquilo mexeu comigo. No entanto, quando a gente pensa evangelho, por exemplo, o que a gente percebe é que há pouca seletividade. Eu vejo em minha própria comunidade, muitas vezes, as pessoas falando do que elas ouvem, eu fico preocupado. Porque, às vezes, aquilo que elas estão ouvindo é exatamente o que eu estou querendo combater lá no púlpito. Eles estão se alimentando de coisas que depois me trará problemas, porque eles estão tendo uma concepção equivocada em relação ao Evangelho, à vida, ao próprio Deus. A internet tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Como você mesmo disse, aproxima as pessoas, né? Eu lembro da época, e eu lembro mesmo que eu tinha que colocar minha cartinha no correio, mandar um telegrama. Hoje eu me comunico com pessoas à distância. Eu tenho cliente na Alemanha, eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente na Suíça, eu tenho cliente nos Estados Unidos. É tão interessante, né? É simplesmente se comunicar e começar a falar. Mas, pelo que eu entendi da sua fala, Marcos, é que nós precisamos peneirar, né? Aquilo que a gente ouve. E você concorda que tem muita coisa boa, pelo que eu entendi, tem muita coisa boa no Evangelho, como você falou da música, do louvor que te aproximou, que você conseguiu entrar dentro daquilo. Mas você concorda que tem muita coisa que não presta? Desculpa, essa expressão não presta. Aí eu saliento, assim, a importância de nós, como pastores, sermos também orientadores em relação a isso. Nós somos formadores de opinião. Quer queiramos ou não, isso é uma realidade dada. E, infelizmente, eu vou usar a expressão aqui, influenciadores. Essa é Sim, a ideia do influenciador. Exatamente. Estamos influenciando. Então, por que não orientar e dizer assim: olha, eu tenho para mim que tal fonte é boa. De vez em quando, por exemplo, eu propositalmente cito alguns bons pastores, bons pregadores, pessoas que têm excelentes ideias, e eu digo: olha, eu ouvi isso aqui de fulano, que eu recomendo. Ele tem costumeiramente postado seus vídeos, arrisco até, né? Porque pode ser que ele se desvirtue. Porém, eu vou dizer: olha, sejam seletivos, né? A gente vai num restaurante, a gente é seletivo. Não vou comer qualquer coisa. Eu sei que algumas coisas poderão me fazer mal, até mesmo sendo alimento. Por que não vamos ser seletivos em relação às coisas que nós vemos e nos expomos? Eu vou ficar 30 minutos ouvindo algo que não vai me edificar, não vai construir mais a minha fé, vai me desviar, vai me tornar raso. É perda de tempo. Jefferson. Bom, eu tenho umas perguntas agora na mesa, porque assim, como eu sou mais novo, estou aqui aprendendo com pastores, com base nessa visão, como somos influenciadores, essa busca de querer consumir conteúdos, como o pastor falou, de
outras vertentes que até mesmo é contra a linha que o senhor está pregando, ou teologicamente. Ontem eu estava estudando teologia sistemática e uma coisa que eu peguei e trouxe para mim foi o seguinte: a teologia sistemática fala que a base da teologia é a própria Bíblia, certo? E que a gente utiliza subterfúgios, que é outras ferramentas, para auxiliar, para enriquecer a nossa teologia. Isso eu posso trazer também para a internet, para o nosso relacionamento dentro da igreja. A gente fala de igreja como relacionamento. Então, eu posso trazer o que eu consumo lá fora para dentro, mas até um certo nível, certo? Mas com base no quê? Na minha liderança. Eu penso que se o meu líder, o meu influencer, ele me instrui a maneira correta, ó, segue essa linha, esses pastores aqui são ótimos pregadores, consome esses tipos de conteúdo, fica muito mais fácil o direcionamento do povo a consumir o conteúdo corretamente. Ou se identificar com aquele tipo de consumo. Conseguiram entender o meu raciocínio? Eu penso dessa forma. Eu acho que hoje fica mais fácil e viável essa adaptação da nossa liderança. Entendeu, meu pastor, meu pai? Claro. De mostrar, olha, Jefferson, eu gosto da vertente do pastor Davison, a visão dele teológica, o posicionamento dele, a forma como ele expõe a palavra, a forma como ele prega. Pode ouvir, eu abençoo, ele é uma pessoa muito boa, entendeu? Isso para quem está chegando e que quer consumir, porque hoje, a geração de hoje está tão ávida pelo conhecimento que ela vai atirando para tudo quanto é lado. Então, se ela não tem um direcionamento, ela vai seguindo como uma massa de manobra, ela vai abraçando tudo que ela vai vendo. Então, cabe nós, hoje, liderança, pegar na mão e falar assim, não, ouve esse aqui, escuta esse aqui, ó, esse aqui não é muito bom, por isso, por isso, por isso. Eu penso hoje que a geração, ela está apressada, mas nós, como pastores, podemos contribuir mostrando a nossa visão daquilo de experiência, né? Aquilo que a gente já, conforme o pastor, ele pontuou. Ótimo. Eu acho que você não fez a pergunta. Você respondeu. Você respondeu. Eu fiz e respondi. Você respondeu. O que nós precisamos, de fato, é entender quem é que está falando com a gente. Conhecer quem está falando com a gente. É isso aí que você precisa entender dentro de casa. Compreender. Quando você estiver ouvindo alguém, assistindo alguém, quem é essa pessoa? Que palavra que ele está trazendo para cá? Ele é apenas um influenciador digital? É comércio? Ele está vendendo a sua palavra? Ou ele está realmente evangelizando, tocando corações através do Espírito Santo? Eu penso que a linha que nós precisamos viver sempre é aquela que Deus no céu, Jesus ao seu lado e o Espírito Santo dentro de nós, se comunicando e falando, e a gente falando para o povo. A Bíblia Sagrada nos ensina, né, que os homens de Deus, os influenciadores, Elias, cheio do Espírito, Eliseu, cheio do Espírito, Moisés tinha um coração diferenciado, cheio do Espírito, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E assim, se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que os influenciadores
da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, o Paulo, todos eles foram cheios do Espírito. E nós não podemos simplesmente comer palavras vazias, só de influenciadores. Nós não podemos simplesmente estar sentado no sofá de nossa casa e não ter alguém que nos oriente, porque aquela pessoa que você está assistindo não vai sentar com você, não vai te aconselhar, não vai olhar nos teus olhos, não vai ter um sermão do monte ali. Eu sempre penso no sermão do monte. Então, pastores amam as ovelhas. E eu quero que você, que está aqui com a gente nessa mesa, pense nisso. Eu preciso de um pastor. Pastor Marcos, o senhor é da Igreja Evangélica Livre. Fala um pouquinho dela para mim. Bom, a Igreja Evangélica Livre no Brasil, ela não é tão grande, nós temos cerca de 40 igrejas no Brasil inteiro, mas a igreja em si é mais um movimento que uma denominação. Nós temos uma ideia de uma igreja onde haja liberdade para a própria expressão da fé, de acordo com o seu local. Nós temos igreja no sul do Brasil, no Nordeste, aqui no Sudeste, temos no Centro-Oeste também. E a ideia da liberdade é essa, não somente a liberdade do controle estatal, mas a liberdade também para que nós entendamos o nosso ambiente e preguemos o evangelho dentro daquela realidade. Esse é o conceito, né? E tem sido muito bom pertencer ao corpo pastoral da denominação em si, principalmente aqui em Valinhos, onde a gente tem obtido bênçãos de Deus, porque o Senhor tem nos ajudado grandemente. Aonde fica a Igreja Evangélica aqui em Valinhos? Aqui em Valinhos. A igreja está ali na rodovia dos Andradas, né, próximo ali do Pedrão Lanches, quem vai para Vinhedo. Então está ali localizada ali. É bem do lado do Pedrão, né? Isso, bem ao lado mesmo. Olha aí, e os cultos lá, acontece quando? O culto acontece no domingo das 10 horas até mais ou menos 11h30. É o único culto que nós temos na semana e temos reunião de oração às quartas-feiras, 20 horas. Olha aí, a Igreja Evangélica Livre, eu tenho como uma igreja co-irmã. Todos os pastores que passaram pela Igreja Evangélica Livre se tornaram meus amigos. E a palavra é sólida, a palavra é verdadeira. E aí, você que está desigrejado, vai fazer uma visita. Amém. Eu recomendo, tá bom? Eu recomendo a Igreja Evangélica Livre. É interessante a palavra que o senhor utilizou agora, desigrejado. Essa palavra não existia há 30 anos atrás. Sim. Não existia essa palavra desigrejado. Aquela pessoa que não está mais em comunhão com a igreja, mas ele acha que está dentro da igreja. Antigamente havia o que a gente chamava de o católico nominal. Hoje existe o evangélico nominal. E muitos que assim são evangélicos nominais são caracterizados como desigrejados. Veja bem o que eu vou lançar na mesa agora. Pode ser polêmico. Só um adendo, pastor, só um adendo. Com aquela fala anterior, o senhor observou que todo o texto que iniciou com Elias, Eliseu, Davi, existia um predecessor. Eliseu tinha a origem e o pai. Davi e um pai. Porque hoje um pregador, qual é a origem dele? Hoje as pessoas param para pensar quem é o pastor. Antigamente, quando ia pregar, perguntava, quem é o seu pastor filho? Uhum. Da onde você vem? Qual ministério que o irmão vem? Com base naquilo que o pastor estava falando sobre de ter uma referência, não só ouvir uma pessoa, mas saber da origem dele, de quem ele é, de onde ele vem, quem ele foi discipulado. Olha, tem muita coisa para a gente trazer para essa mesa, né? Já veio mais coisas na minha cabeça. Mas se eu continuar, eu não vou conseguir fazer nem o bloco de número 2. A igreja no formato americano.
Uau! A igreja no formato americano. Recentemente eu fui convidado para pregar em Boston e a igreja em Boston está falida. A igreja de Boston está falida, as igrejas fecharam, né? E eu percebo que a igreja americana tem um movimento lá dentro, em alguns lugares, mas a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, as igrejas metodistas, todas elas estão sofrendo, e sofrendo muito. As igrejas clássicas, que eu chamo das igrejas mães, que começaram, elas estão sofrendo bastante. Mas existe uma igreja que está sendo imitada aqui no Brasil. E a pergunta que eu faço, até que ponto o modelo americano é saudável para a igreja brasileira? Quero começar por você. Bom, eu estava vendo uma matéria recente sobre esse modelo americano e confesso que me assustou, porque é pouca base bíblica, muita... Desculpa o termo que eu vou usar, eu vou ser bem escrachado, pai. Pode Pastores. ser, é por isso que nós estamos aqui. É muita falação e pouca base bíblica. É muito assunto de vida pessoal, é muito antropofismo, é muito assunto humano e pouca vivência bíblica. E uma coisa que o evangelho ele não pode perder a essência é o ensino, é a palavra, é o confronto, é a Bíblia em si. Então, eu acredito que na visão americana se perdeu essa essência, a essência bíblica. E isso que me assustou. Olhar para a igreja, olhar para esse modelo coach. Já entrei na polêmica agora, né? Entrar nesse modelo coach porque eu uso técnicas de oratória, de fala, para poder usar gatilhos emocionais para atrair a grande massa, mas não realmente não trazer de volta a essência que é a cruz. Tem um livro que eu li que é A Cruz. Não adianta eu pregar sobre a cruz se eu não vou para a cruz todo dia. Nós vamos fazer essa pergunta de novo, tá? Tá. Daqui a pouco. Marcos, vai lá. Bom, desde o começo a gente foi exposto a muita literatura relacionada à igreja, início de ministério. Eu comecei o ministério em 1993. E naquela época nós tínhamos alguns referenciais, né? Nós tínhamos o Paul Yong-Chu, com aquele modelo lá de igreja, né? Uma igreja de células e assim por diante. Depois tivemos outros modelos que vieram, e alguns de matriz americana, né? A igreja com propósito, as propostas também de Rick Warren, também do Bill Hybels. E recebemos também as ideias de grupos, né? G5, G12. E isso foi muito, assim, podemos dizer, um em cima do outro. Mas você viu que isso passou? Sim, exatamente isso. Porque o que acontece é que esses modelos, eles apresentam, vamos assim dizer, como algo que deu certo naquela circunstância para aquele público específico. O que nós devemos concentrar nossa atenção são em princípios. Uau! Os modelos são adaptáveis, os princípios é que permanecem. A última leitura, última não, foi mais recente, eu li uma literatura relacionada à igreja, da North Point, o formador da igreja North Point. E é interessante que ele se preocupa assim, com estruturas e tal, mas ele mexeu ali em elementos importantes, essenciais, como referiu o seu irmão, né? E esse livro, Igreja Centrada, que eu trouxe aqui, é uma das literaturas que eu li, isso em 2018, mas me orientou muito no sentido, porque o Timothy Keller, ele vai efetivamente apresentar o modelo dele e tudo, mas ele chama atenção para o fato de que a gente precisa distinguir
exatamente qual é a função da igreja dentro da sociedade. A igreja tem que conhecer a sociedade, mas conhecer o evangelho. Existe um teólogo Você liberal, pode repetir isso? A igreja tem que conhecer a sociedade, mas também conhecer o evangelho, porque ela vai apresentar o evangelho à sociedade. A missão da igreja é levar o evangelho à sociedade. Teve um teólogo liberal chamado Paul Tillich, em seu livro chamado A Era Protestante. Ele é liberal, evidentemente, algumas coisas que ele ensina não são saudáveis. Mas ele chama atenção para um aspecto muito interessante da igreja. A igreja tem uma função profética no mundo. E você mencionou confronto. A igreja tem que confrontar. E ela vai confrontar com o evangelho. Ela vai confrontar a sociedade exatamente naquilo que a sociedade está de acordo com o evangelho, ela tem que dizer isso é certo. Né? A sociedade agiu corretamente, aplaude, apoia, ajuda. A sociedade, e aí eu digo sociedade, tanto o corpo diretivo, políticos e também Sim. membros mesmo da própria sociedade, agiu de maneira incorreta, a igreja tem que protestar. Protestar é isso, é ser... A igreja essa tem que voz cair na simpatia do povo. Sim, e ao mesmo tempo também ser um referencial do que é correto. Esses tempos nós ouvimos dizer que havia evangélicos traficantes. Aí você fica pensando, como? Você sabe, eu Absolutamente possível. trabalho com terapia. E você não imagina a quantidade de pessoas viciadas em maconha tocando no púlpitos das igrejas. Perdeu-se. Alguém uma vez falou para mim assim, pastor, o que me adianta fugir da chuva e abrigar-me numa casa sem telhado? A igreja é a casa com telhado. Né? Onde você pode sair da realidade de uma sociedade corrupta, como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, e entrar numa realidade onde a corrupção é condenada, é combatida pelo evangelho. Então aqui o Timothy Keller foi muito feliz em distinguir isso e dizer, olha, a igreja tem um produto, chama-se evangelho. E ela vai pregar o evangelho, ela vai confrontar a sociedade. Isso é inegável. Então, a igreja, seja lá o modelo que ela adotar, ela não pode esquecer da essência. A essência é esta missão. Vão, prega o evangelho a todos os povos, anunciando o arrependimento, anunciando a chegada do reino dos céus. Nunca se esqueça disso. A igreja tem um produto. E esse produto é o evangelho. Nunca se esqueça disso. Por favor, grave isso na sua cabeça. O evangelho do nosso Senhor Jesus salva. A palavra de Deus salva. A palavra de Deus conserta. Ele não promete riqueza. Ele não promete que você vai ter casa na praia, que você vai ser milionário. Não existe essa promessa na Bíblia. Tem uma promessa na Bíblia que você tem que carregar a sua cruz. Interessante isso. Essa é a promessa. Mas ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Lembra disso, Davis? Sim. Falando sobre a questão da igreja, a igreja surge em Israel. Ela traz todo o modelo judaico para dentro de si. Ela se espalha pelo Império Romano. Ela se adapta, se adequa ao Império Romano. Mas tem seus problemas. Em Coríntios, a igreja de Coríntios tem seus problemas, porque ela se torna também foi influenciada por toda aquela sociedade romana, e Paulo vai combater sobre isso. Depois a igreja se torna a igreja puritana, a grande igreja puritana, aquela que segue os princípios morais de uma maneira rígida, que traz para os Estados Unidos e forma uma igreja influenciada pelo movimento europeu puritano. Depois essa igreja se adequa ao momento histórico e ela se torna a grande igreja missionária. Os americanos se tornaram uma igreja missionária que foi espalhar o evangelho para todo canto
da terra e leva consigo todas as suas modismos, costumes, assim, e nós recebemos isso aí. Nós tivemos uma igreja por muito tempo, uma igreja semelhante, o culto semelhante ao culto americano. Eu fui criado nesse culto. Nós assistíamos durante a semana, nós ouvíamos, pastor Rui faz parte disso, e ele vai confirmar comigo, nós ouvíamos 3 mensagens por semana. A mensagem do meu pastor, da minha igreja, no domingo, na quarta-feira, e a mensagem de Jimmy Schwager ou Billy Graham aos sábados. É verdade. Só uma igreja americana, que nos trouxe o despertar do evangelismo. Billy Graham enchendo estádios, certo? Depois veio um movimento de consagração, de intimidade com Deus através da oração, a igreja coreana. Sim. E assim vai indo. A igreja vai se moldando as questões do mundo. A igreja evangélica americana está em crise, tanto quanto a igreja brasileira está em crise. Houve um congresso muito famoso, o Congresso de Lausanne, 1974, me parece que foi, onde estava Billy Graham e outros líderes evangélicos naquele momento. E eles, depois do congresso, finalizaram com uma declaração. E uma das declarações falaram assim, já estava começando essa modernidade no mundo. E eles falaram assim, da seguinte maneira, vou traduzir isso, vou interpretar numa frase simples. A igreja tem que ser moderna, mas não pode ser mundana. Ela pode ser moderna. Moderna no sentido de que se adequar ao que o mundo vive. Hoje nós estamos adequando esse mundo tecnológico de internet. Mas ela não pode ser mundana. Ou seja, em que sentido? Trazer um mundo para dentro. Uau. Ela tem que levar, e aí vem aquilo que o pastor falou, e eu concordo plenamente sobre isso. Eu posso mudar meu estilo de culto, eu posso mudar minha liturgia, eu posso mudar, talvez, minha forma de viver igreja, mas eu jamais posso renunciar aos princípios divinos. E a igreja hoje está fazendo o quê? Renunciando aos princípios divinos, não são negociáveis. Mas Coríntios fez isso. Mudou os princípios divinos. Paulo, aliás, Judas e João também dão alerta a isso. Cuidado com renunciar aos princípios divinos. O princípio divino não pode ser negociável. E quando a igreja muda isso, ela perde. Aí ela totalmente se desfigura completamente. Eu estava lembrando aqui do avivamento que houve em Toronto nos anos 90. Faziam-se fila para estar no culto às 19 horas. Muitos brasileiros foram para lá. E hoje, aquela mesma igreja está vazia. A minha preocupação é que nós corremos atrás de coisas e não do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que constrói, o Evangelho que edifica, o Evangelho que orienta. Uma crítica que foi feita a esse movimento de Toronto, a pessoa fez a crítica e fez um comparativo, né? Ainda hoje, estou falando isso de século XXI, ainda hoje, quando você vai na região onde houve o primeiro grande despertamento espiritual de Jonathan Edwards, você ainda percebe um legado de tudo que aconteceu lá naqueles anos do século XVIII, 1740, porque havia muita palavra. Quando você lê um sermão do Jonathan Edwards, você vê densidade. Ele não somente cita as escrituras, ele expõe de uma maneira muito inteligente, bem organizada, mas muito assim de tocar na realidade das pessoas. O que se viu em Toronto foi, na verdade, um despertamento de sensibilidades e não de espiritualidade verdadeira. O que se viu lá foi muita manifestação daquilo que Edward chama de falsas afeições religiosas. Concordo plenamente. E quando Edward estava pregando o evangelho lá em sua cidade, né, Northampton,
ele insistiu exatamente em que essas manifestações externas de a pessoa ter movimentos repetitivos, cair em um êxtase, ele desestimulava essas coisas para que as pessoas pudessem se voltar para a palavra. E isso ele foi zeloso. É por isso que o avivamento, liderado por Jonathan Edwards, produziu um efeito imenso. Mais de 90% das pessoas que faziam parte das 13 colônias primeiras lá dos Estados Unidos foram afetadas por aquele despertamento. O que Toronto nos trouxe? Quase nada. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu vivi esse movimento. Levei a minha igreja a viver esse movimento. Me arrependo tanto, porque quantas vezes, por causa do movimento, simplesmente de mover a igreja, a gente deixa o evangelho do lado. E eu vejo ainda isso acontecendo muito, tá? Eu vejo isso acontecendo muito. Eu era muito convidado, preguei no Brasil, viu, meu querido, praticamente todo, porque eu fui o homem do dente de ouro. E eu vi dente de ouro. Eu vi tantos milagres, mas só que eu me questionei depois. Quem é que fez esses milagres? Porque muitas dessas pessoas não estão mais dentro da igreja. E eu posso falar uma outra coisa? Muitas dessas pessoas não têm mais dente de ouro. Que negócio é esse? E hoje eu me arrependo tanto, termino, né, aqui, falando para vocês, me arrependo tanto de só movimento. A igreja precisa do evangelho, o evangelho vivo. A igreja precisa de palavra. A igreja precisa de pastor. O pastor precisa ser pastor, 100% pastor. Né? Eu sei que existe mestre dentro das igrejas, existe profeta, eu acredito na profecia. Eu falo aqui que todo mundo aqui dentro dessa igreja tem que ser profeta. Quer ver? Olha aqui, eu profetizo sobre a sua vida que sua esposa seja curada. Isso é profetizar. Eu profetizo saúde para o seu colega que está distante, para a sua esposa dele. Isso é profetizar. Todo mundo tem que ser profeta, mas todo mundo que vive a vida de profeta tem que viver o evangelho do nosso Senhor Jesus na íntegra, viver os princípios divinos, viver juntamente com Ele. Você que está em casa com a gente, nós vamos terminar essa mesa com o pastor na próxima edição. Mas eu queria que vocês falassem o que vem dentro do coração sobre os assuntos, bem rápido, sobre o assunto que nós tratamos aqui hoje e fizesse a sua despedida. Olhando para lá. Eu acho que ainda hoje está viva o alerta de Daniel, na sua palavra lá em capítulo 12, versículo 4. Coloquei, acabou o pastor Rui de falar. Se feche na palavra, guarda a palavra de Deus. Por quê? Porque vai chegar tempos onde as pessoas vão correr de um lado para outro, porque o conhecimento se vai multiplicar. É uma palavra profética, de que nos fins dos tempos o conhecimento se multiplicaria. E o que nós estamos vivendo hoje, o conhecimento se multiplicou. Qual é o nosso cuidado? Se fecha na palavra. Guarda a palavra. A palavra é nosso maior escudo. Né? Podemos pedir para a igreja, nesse momento que você está falando, voltar para a igreja? Voltar. A igreja voltar. Os igrejados. Né? Tem igrejados dentro da igreja, né? Tem igrejados dentro da igreja. Eu creio que aos desigrejados nós falamos assim, volta à igreja, e a igreja volta ao evangelho. Isso. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação.
E a palavra salvação é cura. Igreja que está doente precisa de um bom remédio. O bom remédio é o Evangelho, porque ele é a salvação, segundo Paulo diz, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio que precisamos voltar à origem. A origem é o relacionamento com Cristo. Não um relacionamento raso por conta de números, por conta de status, por conta de seguidores. Como o início da conversa, um evangelho rápido, fast food. Aqui você não come um lanche rápido. Aqui você não põe o seu carro no estacionamento, senta na cadeirinha, ouve meia hora de palavra. Não, você tem um relacionamento com Cristo. E o relacionamento com Cristo é na sua casa, é no seu trabalho, é no dia a dia. Isso é o Evangelho. Olha, eu convido você para estar sempre com a gente na Mesa com o Pastor. É sempre um papo como esse. E, por favor, se você gostou, compartilhe, comente. E se você comentar, nós vamos responder você. Coloque também o que você quer falar, se você concorda com a gente ou não. Fique à vontade. E é polêmico esse assunto, mas precisa ser trazido na mesa. Que Deus te abençoe. Até o próximo Mesa com o Pastor.